sou professor, né, principalmente sou acadêmico, né, trabalho com pesquisa, desenvolvo pesquisa. Então, a minha participação, eu acho que no Instituto veio desse caminho, né? O Instituto tem essa ideia, né, de fazer essa ponte entre a ciência e a educação, né, de ver a necessidade de educação no Brasil e buscar as soluções da ciência e trazer para a educação. O meu trabalho, principalmente, é desse lado da ciência, né, em tentar, junto com o Instituto, ter aplicações e desenvolver estudos, né, que vão dar apoio para as ações na educação e sempre com objetivos de melhorar a educação. Então, eu sou professor da Universidade de São Francisco, e trabalho pesquisa na área, especialmente de avaliação, construção de instrumentos, né? E aí comecei a trabalhar com o Instituto em 2014, se eu não me engano, né? Junto com o Daniel Santos, né? Naquele ponto para fazer parte desse grupo. Eu fazia pesquisa nessa época, né? Ainda faço, mas com inteligência emocional e tal, desenvolvimento de instrumentos. Daí ele, por causa disso, me contactou. Estavam pensando nessa agenda que precisaria de instrumentos objetivos para tentar avaliar e monitorar a educação, o quanto que na educação a gente está desenvolvendo esses aspectos, né, que fazem parte sei lá, do perfil holístico que a educação quer desenvolver, né, nos alunos. E aí eu entrei como pesquisador, né, e aí tenho trabalhado desde então junto com o Instituto em vários projetos. Para a gente fazer um programa e incorporar isso na educação, então a gente tem que objetivar isso mais, tem que tem que criar, vamos dizer assim, uma linguagem para poder falar disso, e ao mesmo tempo você tem que objetivar a avaliação disso para saber se objetivamente está acontecendo ou não, elas estão sendo desenvolvidas ou não. Então, eu acho que a primeira coisa, eu acho que a gente precisa dos instrumentos, né, para poder... E por outro lado, é uma tarefa difícil, né? Porque a gente mede objetivamente, por exemplo, empatia, autorregulação, regulação emocional. Então, são tarefas bem desafiadoras do ponto de vista acadêmico, como fazer isso, né? E por outro lado, super importantes também para a educação, assim, de maneira geral, né? Eu acho que é importante você ter consciência do que está acontecendo com você ou do que você está desenvolvendo para você poder pensar no rumo que você vai fazer depois, né? Então, eu acho que essas ferramentas de mensuração vão ajudar a explicitar essa consciência desses aspectos, né? Na educação, você tem uma tradição grande, né, bastante desenvolvida de avaliação, lógico, da inteligência, do conhecimento, disso, mas não desses outros aspectos socioemocionais. Para trazer essa agenda, precisa desenvolver as metodologias para fazer essa avaliação. O Instituto é um grande, vamos dizer assim, protagonista nisso, tanto aqui no Brasil quanto fora, no OCDE, nos projetos da OCDE que tem a ver com medidas socioemocionais, você tem um papel muito grande. Justamente nessa área de pesquisa e desenvolvimento, né, das avaliações. Uma forma de mensurar seria observar diretamente, né, a manifestação dessas habilidades. Mas é bastante difícil fazer isso para a parte socioemocional. Como você, por exemplo, você poderia observar pessoas sendo empáticas ou não, ou regulando as emoções. Isso é muito difícil, né? Então, uma das maneiras alternativas e viáveis é via autopercepção. Então, esses são os instrumentos mais viáveis que a gente nas revisões descobriu, né? Lógico, que são questões que você faz e a pessoa relata a sua percepção sobre as habilidades, né? Ela pode relatar, outras pessoas podem relatar sobre ela também, pode fazer uma triangulação, e aí disso a gente constrói as medidas, né? Mas essas são, maioria, baseadas em autorrelato que a gente chama, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa dedicada, ou eu consigo me motivar para estudar, ou eu consigo, sei lá, regular. Quando eu fico irritado, eu consigo regular essa irritação. São perguntas que a gente usa para a pessoa relatar a sua percepção. Mas é lógico, a percepção não necessariamente às vezes bate com a habilidade objetiva. Então tem esses desafios para a gente poder ter que resolver, né? Ao lado disso, a gente também trabalhou com maneiras de checar a consistência dessas percepções, né? E corrigir, às vezes, quando a gente não tem consistência. Uma primeira conquista são essas ferramentas que estão ficando disponíveis, né, para avaliação. Tanto, eu acho que, por exemplo, tem o Sena, tem os diálogos e outras, né, e que estão sendo produzidas para uso na educação pública.
científica, né? Isso é um aspecto. Outro seria essa discussão que eu acho sobre essa educação integral e socioemocional na educação brasileira. Então, o EduLab é uma parte muito importante disso, de fomentar e de estimular a discussão e contribuir para o debate. Então, a gente tem o EduLab tem uma importância grande em produção científica, né? Tem vários trabalhos científicos feitos, né? Desenvolvidos por esse grupo e várias outras pessoas nessa área. Talvez por último a influência fora do país, né? Porque eu acho que a gente estava até discutindo hoje na reunião, né? Pensando um pouco no histórico, a gente tem uma participação muito importante no início desse projeto que a OCDE desenvolve. Atualmente eles vão inclusive lançar um relatório agora nesse mês, né? E o EduLab, na verdade, e o Instituto tem uma participação muito importante em de certa forma dirigir os caminhos desse projeto, especialmente na parte de medida e tudo mais. O nosso desempenho na vida, lógico que depende do nosso conhecimento técnico, daquilo que a gente sabe, essa é assim, a primeira coisa, né? Mas só isso não é suficiente. Se você pega já, por exemplo, se hoje em dia você vai nos cargos mais elevados, que a pessoa você tem um grupo de pessoas que já tem um autoconhecimento, né? Quem se sai melhor nesse grupo, né? Quem tem essas outras habilidades mais socioemocionais, quem, por exemplo, permanece empregado, ou quem tem um maior impacto, quem tem uma boa habilidade de controlar as emoções e tudo mais. Enfim, então, é super importante a educação. O Instituto já vinha vendo isso, né? Já vinha há muito tempo. Tanto que daí construiu essa agenda, né, com o Daniel, e depois eu entrei, logo depois, mais formalmente, né? A importância disso é que a gente já vinha fazendo muito isso, né? Depois, aí internacionalmente a OCDE começou, mas o Instituto já tinha começado a pensar nessa agenda e querer desenvolver algo ali, né? E aí a gente já chegou lá na OCDE com várias coisas já, inclusive trabalhos já feitos, né? E aí isso gerou uma influência bastante grande. Na verdade, isso chamou a atenção. Por exemplo, o Oliver e o Philip viram uma apresentação nossa de um estudo que a gente já tinha feito, o primeiro estudo, né, que chamava Cena 1. E aí ficaram interessados bastante, né, com a gente conversaram, eles tinham os meus interesses, daí que a gente formou o EduLab. Daí se forma essa parceria, por quê? Porque a gente já estava estudando isso, coisas que chamavam atenção, né, a nível internacional, e a gente formou essa parceria, de certa forma, para desenvolver aqui, né, aprimorar esse estudo. Então eles adicionaram um time e a gente continuou desenvolvendo, né. Sabe uma coisa interessante também, agora lembrando, ontem passou uma entrevista do Ayrton Senna, né? Na Roda Viva, não sei se vocês viram, eles reprisaram, década de 80 isso, né? E é muito interessante ver o próprio Ayrton, ele como pessoa e as características dele, né? E como isso é importante no desempenho dele, toda a parte socioemocional. Lá dá pra você pegar essa entrevista e ver aspectos da fala dele e colocar, isso aqui é uma autogestão, isso aqui é resiliência emocional. O carinho que ele tinha pelas crianças, ele falava disso, né? Por causa das crianças serem mais espontâneas e tal, enfim. Muito, muito interessante. Eu acho que eu vejo, então para mim fica coerente, né? O Instituto, da onde vem, né? Vem dessa raiz deles. Eu lembro de ter visto já, acho que pelo menos 2 lugares em que foi bem impressionante para mim ver o impacto, tanto, acho que no Ceará, né? Ou em Sobral, ver como que isso está entrando nas escolas, como é que estão usando isso para, né, pensar sobre o socioemocional, eu acho bastante interessante, mas também teve uma apresentação dos alunos em Goiás também, né, usando diálogos, né, e aí vinham os alunos falando de quando eles, da experiência deles de passar por isso, que eu achei muito interessante, né, porque a gente estava discutindo hoje, nessa fase da adolescência, especialmente, né, tem muita mudança acontecendo. Uma das coisas que a gente está estudando também, contribuindo, né, dos aspectos socioemocionais, especialmente de regulação emocional, ou de desenvolvimento da autogestão, de você sai assim, né, de uma fase que você é dependente dos pais e tal, de criança, para ser dono de si mesmo. Então você tem que construir essa gestão de você mesmo, né, por exemplo, não é mais alguém que vai fazer as coisas para você, mas você vai ter que fazer. Então tem essa fase de transição que é muito, muito importante, né? E aí os adolescentes estão percebendo, a gente vê a queda desse aspecto de autogestão nessa fase, depois para começar a crescer de novo. Então eles estão tendo dificuldade com isso. E eles estão loucos para poder falar sobre isso, pensar sobre isso, né? Então quando a gente coloca essas ferramentas e dá essa linguagem, abre esse espaço, você vê assim, claramente como aquilo é importante, porque é uma espécie de... A gente está trazendo uma informação, né?
assim, vamos dizer assim, uma matéria, né, um material escolar de coisas da vida, né, da vida, porque eles estão vivendo isso. A gente, imagina assim, grande parte da nossa aprendizagem, os aspectos emocionais e tal, acontece na escola, mas não na sala de aula, fora, né, fora. Pensa assim, as coisas que vão acontecer, os relacionamentos, o namoro, sei lá, a primeira experiência com drogas e outras coisas que os adolescentes vão ter, ou de contravenção, toda essa parte de vida está acontecendo lá fora. E fora, lógico, dentro também da sala de aula, mas... então, eu acho que... E eles são, assim, tá tudo ali acontecendo, coisas da vida. E vida assim, basicamente ligado às emoções, né? Todos esses aspectos. E quando a gente traz essa linguagem para refletir, pensar então nesses aspectos como competência que você tem que desenvolver e como ser esperado, né, disso, é muito, muito importante. Então, a gente vê isso pelo impacto e como motivar os alunos estão a falar disso, né? De maneira geral, assim, inteligência é um potencial, né, de aprendizagem rápida e tal. E aí você tem um investimento social nesse potencial, né? Investimento da família, da escola, da sociedade, e aí quem tem um alto potencial vai ter mais chance de aprender, quem tem um potencial não tão alto vai demorar mais, mas vai desenvolver, né? E aí tem esse investimento que é um pedaço da equação, e depois você tem a inteligência como a gente vive hoje, que é, vamos dizer assim, o resultado desse investimento e que vira conhecimento, competência, né, na área de conhecimento que você desenvolve. Então esse é um processo dinâmico, né, de desenvolvimento cognitivo. Onde entram as emoções aí, né? Entram nesse aspecto. As emoções têm um primeiro aspecto que é para você desenvolver essa inteligência, vamos dizer assim, adulta, né, você precisa investir, né, em aprendizagem, você precisa se engajar nesse processo todo, né? A parte socioemocional está no meio do caminho, principalmente nos aspectos tanto de motivação quanto de regulação desse processo de aprendizagem. E não adianta nada, por exemplo, se a gente pensar em oportunidades, você pode ter uma oportunidade super boa, de bons professores e tal, mas se não estiver motivado, se não tiver, ou se você não se engajar naquilo, aquela oportunidade não existe. Apesar dela estar ali, você não aproveitou, né? Então você precisa desenvolver esses aspectos. Essa capacidade de se manter, mesmo diante de dificuldades, de regular seu processo, de se manter ali, você vai maximizar essa oportunidade que você está tendo. Então, os alunos têm que ter oportunidade, mas eles têm que desenvolver essa capacidade de maximizar essa oportunidade. Esse é um aspecto da parte socioemocional que vai gerar, né, tudo isso e vai produzir inteligência, vamos chamar assim, né, essa inteligência final de conhecimento. Por outro lado, a própria habilidade socioemocional é algo importante para se desenvolver, né? Como, por exemplo, você trabalhar em grupo, você precisa ter a habilidade de entender os outros, né? Da perspectiva dos outros, saber sacar isso. Você precisa regular suas emoções mais negativas, por exemplo, para não gerar disrupção no ambiente de trabalho, né? Não brigar e não separar. E justamente para você poder trabalhar em grupo, você precisa trabalhar em grupo, estar com grupo. E aí você precisa ter essas habilidades, de desenvolver essas habilidades para trabalhar em grupo. Então isso é essencial, ou seja, essas habilidades emocionais são essenciais para você desenvolver também em si, não necessariamente só para melhorar a inteligência. Lógico, cada um tem o seu jeito, a sua característica, mais facilidade uma coisa ou outra, mas o processo de investimento, tanto social e pessoal, vai mudar esse caminho, né? Ou vai atenuar dificuldades que você possa ter por causa das suas características, ou vai, vamos dizer assim, vai melhorar algumas outras, né, que você já tem. E aí você tem que se descobrir nesse meio e conscientizar disso e ver qual é o melhor caminho para desenvolver, né? Tem até um estudo recente que nós tivemos no Congresso, falando sobre neurociência. Mesmo as intervenções voltadas para desenvolver inteligência não são iguais para cada aluno, né? Elas têm que ser diferentes para cada um. Cada um tem um jeito. Eles estão vendo no cérebro isso, né? Cada um tem um jeito. O mesmo problema, cada um processa de um jeito diferente. Tem uma coisa muito individual, né? Então, por isso, as avaliações ou esses instrumentos ajudam muito a entender o que é cada aluno e como que vai ser melhor, né? Ou que maneira vai ser melhor de intervir para aquele aluno específico. Um dos legados, justamente a missão do EduLab, é fazer essa ponte, né, entre ciência e educação, né? Ciência e a prática da gestão da educação e o dia a dia, né? Eu acho que a gente tem muitos produtos que refletem essa ponte, né? Ciência ou seja, a gente tem o EduLab, principalmente, tem muita pesquisa normalmente fica na estante, né, contribui para o mundo acadêmico, não necessariamente uma coisa aplicada para o professor lá no dia a dia, mas
o EduLab em particular, o Instituto em geral, o EduLab em particular, tem muita ferramenta que está sendo aplicada, está sendo usada, tá? Então a gente tem, acho que esse legado é justamente essa intersecção das duas coisas, né? É lógico, todo mundo acadêmico, né, na educação, na psicologia, tenta produzir conhecimento para a sociedade, né? Mas nem sempre, mas o Instituto tem essa posição privilegiada porque ele está engajado, ele sempre esteve engajado lá no dia a dia e entregando, sei lá, programas para as crianças. Então ele está lá com o programa, uma criança está fazendo alguma coisa ligada ao Instituto e ao mesmo tempo olhando para esse outro lado acadêmico, de vamos fazer pesquisa base, né, que não necessariamente está ali, né? E a ideia é fazer essa ponte e trazer cada vez mais para cá. Eu acho que esse é o legal. A gente pode olhar exemplos de práticas educacionais que são inspiradas nessas, que têm esse material, esses produtos do EduLab, sendo usados no dia a dia.